Gravando. Gravando. Pessoal, então vamos lá. Questão número 1, 2, 3 e 4 da página 62. Essa que eu tinha deixado para vocês resolverem, tá? Certo? Era só 1, 2, 3 e 4. Sim, as outras eu vou fazer depois. Daí a gente vai ver a parte nova do conteúdo. Então, vou tirar daqui essa folha, deixar aqui do lado. Não preciso disso. Posso jogar fora já. Questão número 1. Então vamos olhar lá. Eram as questões que eu deixei para vocês, né? 1, 2, 3 e 4. João Pedro. Por enquanto pode entrar sim. Tá permitido. Então ele fala assim, pessoal, olha. Número 1. Os atletas de levantamento de peso são conhecidos por elevar do chão até acima de suas cabeças massas muito superiores às suas próprias massas. Então tem o desenho ali do cara levantando peso e descendo. Considere que um atleta eleva 180 kg do solo até uma altura de 1,8 metros. Então vamos tirar as informações já aqui, né? Certo? Então, questão número 1. Ele vai elevar uma massa de 180 kg a uma altura de 1,80. Desconsiderando forças resistivas. Então não é para considerar nenhum tipo de atrito, tá? A questão fala assim, determine o trabalho realizado pela força-peso. Então tem que determinar o trabalho da força-peso. Vamos só lembrar do trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso é dado por mg. Esse é o trabalho da força-peso, tá? Essa é a equação do trabalho da força-peso. Daí letra A. Para elevar o objeto do solo até o ponto de altura máxima. Então, só aplicar na equação, né? Bem fácil. Trabalho da força-peso seria massa, 180. Gravidade, 10. Altura, 1,8. O 80 que não precisa aparecer. Se colocar também não está errado, tá? Então, qual seria o trabalho da força-peso? Letra A é elevar. Então, só multiplicar, né? Eu vou fazer na calculadora, né? Pra gente fazer mais rápido, mas lembre que quanto mais vocês fizerem à mão, melhor para vocês, tá? 3.240. Ops. Que tipo de 3 é esse? 3.240 unidade de trabalho joules. E tá errado, né, gente? Então, por que tá errado? Porque como esse objeto está sendo elevado, lembre que a força-peso ela é para baixo. Então, se ele está sendo elevado, o deslocamento aqui é contrário à força. E se o deslocamento é contrário à força, o sinal é negativo. Então, para elevar, quando o atleta levanta o peso para cima, o trabalho realizado pela força-peso é de menos 3.240. Então, essa é a resposta da letra A. Belezinha? Bem fácil, né? A letra B. A letra B, ele fala para descer o objeto do ponto de altura máxima até o solo. Então, na letra B é para descer. Eu preciso necessariamente fazer conta aqui? Não, né? Porque vai ser a mesma coisa. A conta seria a mesma, os mesmos números. O que vai mudar é que quando desce, a força-peso ajuda a descer. Então, o trabalho realizado pela força-peso vai ser positivo. É o mesmo valor, só que positivo. Belezinha? Certo? E a letra C, ele fala assim, ó, para a realização do movimento completo. Então, para que o carinha tire o negócio do chão, leve até o ponto mais alto e depois volte para o chão. Qual o trabalho realizado pela força-peso no movimento todo? Bom, se ele faz menos 3.240 para subir e 3.240 para descer, no movimento todo, o trabalho realizado pela força-peso é zero. Ok? Porque do início até o fim, né? No início ele está no chão, no fim ele está no chão. Então não teve um deslocamento real. Por isso, o trabalho realizado é zero. Pessoal, difícil? Tranquila essa questão? Sim? Não? Como que tá? Tranquilo, tranquilo. Bem fácil, né? Então vamos para o número 2. Então vamos lá para o número 2. Sentar de uma forma diferente, porque minhas pernas estão me incomodando. Questão número 2. Eu não faço a menor ideia o que é CPS. Tá? Não tenho menor noção. Bom, fala assim, para transportar terra adubada, retirada da compostagem, um agricultor enche um carrinho de mão e leva até o local de plantio, aplicando uma força horizontal
constante e de intensidade igual a 200 newtons. Então a força dele é 200 newtons. E veja que é uma força horizontal, né? Se durante esse transporte a força resultante aplicada foi capaz de realizar um trabalho de 1.800 joules, então o trabalho realizado foi de 1.800 joules. Então, a distância entre o monte de compostagem e o local de plantio foi em metros, ele quer saber qual foi a distância, em metros. Daí ele fala ali, ó, beleza, ele deu essas informações. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa ali no último parágrafo, tá? No último parágrafo da questão. Se isso aqui fosse uma questão do vestibular da UFPR, você não teria a equação, tá? Não tem a equação. Você teria que lembrar a equação do trabalho. Mas nesse caso, o exercício deu a equação. É só você ler ali a última parágrafo. Ele fala assim, ó, lembre-se de que o trabalho realizado por uma força, então ele está falando assim, ó, lembre-se que o trabalho realizado por uma força, durante a realização de um deslocamento, é o produto. O que é produto? Produto é multiplicação. É o produto da intensidade da força pelo deslocamento. Perceberam que no último parágrafo ele disse para você qual é a equação? Só que ele disse de uma forma mais matematicamente bonita, né? Ele falou numa frase, ele não deu uma equação, né? Ele não chegou lá e falou, lê, dado isso daqui. Não foi isso que ele fez. Ele colocou de uma forma que você tem que interpretar. Então é muito mais bonita essa interpretação de texto do que só jogar as coisas de qualquer forma. Belezinha, gente? Então vamos substituir os valores agora. O trabalho é 1.800, a força é 200 e eu tenho que saber a distância. Então, o 200 que está multiplicando vai passar dividindo. 1.800 dividido por 200 é igual a D. E a distância, posso cortar os zeros aqui, 18 dividido por 2 é 9. Como ele está falando que é uma distância em metros, né? Então 9 metros. Essa é a resposta correta, letra B. Tranquilo? Essa questão é bem fácil, né? Certo? Belezinha, gente? Lembrem que trabalho é a energia que eu gasto para realizar um deslocamento. Então, lá no enunciado, ele falou assim, ó, se durante esse transporte, a força resultante aplicada foi capaz de realizar um trabalho de 1.800 joules. Ele poderia ter escrito assim, se durante esse transporte, a força resultante gastou 1.800 joules. Então, seria a mesma coisa, né? Porque se ele gastou energia para realizar deslocamento, o nome da energia gasta é trabalho. Teria um nível a mais ainda de interpretação. Belezinha, gente? Então, a energia gasta para realizar deslocamento é o que a gente chama de trabalho. Tudo certinho. Número 3 agora. Então, número 2 fechou. Vamos lá para o número 3. Então, está escrito aqui, ó, tem um desenho. Vamos fazer assim. Então, o número 3 é essa. Um rapaz caminha por cerca de 500 metros sobre um piso horizontal. Então, se ele caminha por 500 metros, eu vou colocar que a distância é 500 metros. Ele carrega uma mala e realiza uma força de 150 newtons. Então, a força dele, F, vale 150 newtons. Na direção indicada na figura. Então, vejam que a direção que ele está fazendo a força é inclinada em 60 graus. Então, vou colocar alfa é igual a 60 graus. Determine o trabalho realizado pela. Daí eu tenho os dados ali, o seno e o cosseno de 60, tá? E na letra A questão está pedindo para descobrir qual o trabalho realizado pela força peso. Só que, olha, vamos voltar lá. Para vocês verem a ideia. Aqui. Isso. A equação do trabalho da força peso é massa, gravidade, altura. A questão nem falou qual é a massa dessa mala. Né? Não falou. Gravidade a gente sabe. E altura? Bom, a questão fala que ele carrega a mala por 500 metros sobre um piso horizontal. Se ele carrega sobre um piso horizontal, qual foi a altura que a mala subiu ou desceu? Zero, né? Beleza? Então, se a altura é zero, trabalho realizado pela força-peso tem que ser zero. Essa mala nem subiu e nem desceu. Outra forma de você interpretar por que o trabalho tem que ser zero. A força-peso é uma força vertical. Beleza? O deslocamento é horizontal.
Como essas duas coisas formam um ângulo de 90 graus, quando a força e o deslocamento formam 90 graus, a força não realiza trabalho. Por isso que o trabalho da força-peso é zero. Ok? Então tem duas formas de analisar, né? Não teve mudança de altura e o deslocamento e o ângulo é 90 graus. Letra B. A letra B fala a força do rapaz. Então quero calcular lá no enunciado, né? Determine o trabalho realizado pela força do rapaz. Como a força dele? Então tá aqui, ó, a força dele tá para cá e o deslocamento está para cá. Deslocamento e força, eles formam um certo ângulo. Nesse caso, eu preciso pegar somente a componente da força que ajuda no deslocamento. Tem uma parcela dessa força que está puxando para cima. Mas se ela está puxando para cima, ela não está realizando trabalho, porque a mala não está subindo. Para isso, a gente já pode pegar direto a equação do trabalho da forma completa. Quando a força e o deslocamento estão na mesma direção, eu uso assim. Mas quando tem um ângulo, eu coloco aqui no final cosseno do ângulo. Ok? Então, qual foi o trabalho? É o valor da força, que é 150. A distância, 500 metros. E o cosseno de alfa. O ângulo aqui entre a força e o negócio é 60, né? E a questão fala que o cosseno de 60 é meio. Então, o trabalho realizado pela força do rapaz é 150 vezes 500 vezes meio, que vai dar 37.500. 37.500 joules. Então, aí, esse é o trabalho realizado. Pessoal, muito difícil ou muito tranquilo? O que vocês me dizem até aí? Tá de boa o trabalho? Tá indo. Ótimo. Beleza. Tudo aí, pessoal. Esse é o trabalho. E a número 4 agora, né? Que foi a última que eu tinha deixado para vocês. Então, vamos olhar lá. A número 4 a gente tem que fazer algumas continhas extras, tá? Então, eu vou gastar esse lado para fazer a análise da questão e daí eu vou usar outra página para a gente começar, para resolver a questão em si. Então, ele fala assim, ó, um corpo de massa igual a 10 kg está inicialmente parado sobre uma superfície horizontal que tem coeficiente de atrito igual a 0,2. Então, vamos desenhar aqui. Aqui também a superfície horizontal. Deixa eu fazer de outra cor. Aqui está o objeto, ok? E tem um coeficiente de atrito de 0,2. A questão não falou se é coeficiente de atrito estático ou cinético, então só tem um, tá? A gente só se preocupa com a diferença quando tem dois. Uma força F, então vou desenhar as forças de vermelho, tá? Uma força F horizontal de 50 newtons passa a agir sobre o corpo. Então, porra, não consigo abrir a caneta. Alguém começa a empurrar para cá com uma força F, que vale, a questão fala, de 50 newtons. Então F vale 50 newtons. Passa a agir sobre o corpo, deslocando ele por 200 metros. Então essa força vai ter um deslocamento de 200 metros. Antes da gente ir para as letras, vamos fazer uma análise do que está acontecendo aqui. Quais outras forças atuam sobre esse objeto? Então, uma bem óbvia é o peso para baixo. Então o peso puxa ele para baixo. Qual outra força que atua sobre ele? Bom, a normal que empurra para cima, né? Se ele está numa superfície horizontal, a normal é para cima. A questão falou que tem atrito. Se ele vai se deslocar para a direita, então o atrito aponta para a esquerda. Lembre que o atrito é sempre contrário ao movimento. E antes da gente começar a resolver, a gente precisa calcular o valor de todas essas forças. Então vamos começar pelo peso, que é mais fácil, né? A equação do peso fala que peso é massa vezes gravidade. Então, qual que é a massa dessa caixa? Questão falada no enunciado. Um corpo de massa igual a 10 kg. A questão não fala nada sobre gravidade, então a gente usa 10 também. Portanto, o peso é 10 vezes 10, 100 newtons. Então tá aqui. Então posso escrever assim, né? Quanto vale o peso? O peso vale 100 newtons. Se o peso vale 100 para baixo, quanto vale a normal para cima? Bom, se o peso é 100 para baixo, a normal para cima tem que ser igual, né? Porque não tem nenhuma outra força na vertical. Então o peso e normal tem que ser iguais para que essa caixa não afunde e não saia voando. Então a normal também vale 100 newtons. E falta agora a gente descobrir o valor da força de atrito. A equação da força de atrito é que a força de atrito é coeficiente multiplicado pela normal. Lembre que atrito vai cair nessa prova também, gente. Só que nesse caso, a gente sabe que a normal vale 100. Então nem preciso me preocupar em falar que a normal é igual ao peso. Tá? Só posso colocar os valores diretos. Coeficiente 0,2
normal, 100. Então, a força de atrito, 0,2 vezes 100, 20. 20 newtons. Então, posso colocar aqui, né? Quanto vale a força de atrito? 20 newtons. Fechou? Então, a gente ficou meio poluidão meu desenho, né? Ficou um monte de informação, mas essas são as 4 forças que atuam sobre esse objeto. Então, para cima, normal vale 100, para baixo, o peso vale 100. Atrapalhando o movimento, tem uma força de 20 e movendo a caixa, tem uma força de 50 para a direita. E o deslocamento é de 200 metros. Então, vamos pegar isso aqui, dobrar no meio. E como cabe na página, eu vou deixar aqui. Ó. Como cabe na nossa tela, né? Daí agora a gente vai resolver as questões. Então, determine letra A. O trabalho da força de atrito. Bom, equação do trabalho é força vezes deslocamento. Eu posso colocar aqui o cosseno do ângulo, tá? Já que nesse caso vai ser útil. Então, qual que é o trabalho da força de atrito? Então, ficaria assim. O trabalho da força de atrito é o valor da força de atrito, que é 20. Multiplicado pelo deslocamento da caixa. A caixa vai se deslocar 200 metros. Multiplicado pelo cosseno do ângulo de ação entre a força e o deslocamento. Como a caixa vai se deslocar para a direita e o atrito é para a esquerda, eles são opostos, né? Certo? Se um aponta para um lado e outro para o outro, o ângulo entre eles é 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Isso quer dizer que o trabalho realizado pelo atrito é 20 vezes 200, 4.000. 4.000 vezes menos 1, menos 4.000. Menos 4.000 joules. Esse é o trabalho realizado pelo atrito. Belezinha, pessoal? Por que negativo? Porque ele é contrário ao movimento. Lembrem disso. Contrário ao movimento, negativo. Letra B. A letra B fala: determine o trabalho da força peso e o trabalho da força normal. Trabalho da força peso e o trabalho da força normal. Nesse caso é bem fácil, né? O objeto vai se mover para cima ou para baixo? Não. Se não tem movimento nem para cima nem para baixo, tanto o trabalho da força peso quanto o trabalho da força normal vão ser iguais a zero. Tá? Então está resolvido a letra B. O trabalho da força peso e o trabalho da força normal é zero. Letra C. O trabalho da força F. Bom, o trabalho da força F seria força vezes deslocamento. Por que eu não vou colocar o cosseno agora? Porque a força F aponta exatamente para o mesmo lado do deslocamento. Então, se eu colocasse cosseno, seria cosseno de zero. E o cosseno de zero é 1 e nem precisa aparecer. Portanto, o trabalho da força F seria o valor da força F, que é 50, multiplicada pelo deslocamento, que é 200. Trabalho da força F, 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Com os 3 zeros, 10 mil newtons. Ops, newtons não, né? Trabalho mede em joule. Então tá aí. Esse é o trabalho da força F. Então, aqui a gente calculou o trabalho de cada uma das forças, né? São 4 forças todas sobre esse objeto, de acordo com o desenho aqui, né? 1, 2, 3, 4. 4 forças. E a gente teve aqui os 4 trabalhos. Do atrito, do peso, da normal e da força F. E a letra D ele fala assim, ó, o trabalho da força resultante. Como que eu descobri o trabalho da força resultante? Então, basicamente, tem 2 formas de você fazer. Você pode calcular a força resultante e depois substituir nessa equação. Ou você pode fazer a somatória de todos os trabalhos. E é isso que a gente vai fazer, né? Então, o trabalho da força resultante, ele é a somatória de todos os trabalhos. Na aula passada eu fiz isso com vocês, né? Eu fiz uma questão em que eu calculei o trabalho de todo mundo e somei, e depois eu calculei o trabalho da força resultante. E o resultado deu igual. Então, quanto vai dar? 10.000 mais 0, menos 4.000. Vai dar 6.000. 6.000 joules. Então, esse é o trabalho da força resultante. A soma de todos os trabalhos. Fechou, pessoal? Muito difícil? Falem comigo. Tudo de boa? De boa. Ok. Bem tranquilo, né? Eu vou pegar essa mesma questão para a gente começar o assunto novo, tá? Pessoal, então nesse momento, enquanto fica esse exercício aí na tela para vocês, eu quero que vocês entrem no chat e escrevam o nome completo de vocês, tá? Essa vai ser a chamada dessa aula.
Então, escreva o nome de vocês no chat, daí essa vai ser a nossa chamada de hoje, tá? Beleza? Beleza, gente. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa mesma ideia, principalmente a letra C, para explicar o que vai acontecer agora. Vamos pegar o seguinte, ó. Vou pegar aqui a letra C, pronto. Então ficou aqui a letra C. Deixa aqui. Na letra C, eu tenho uma força de 50 newtons que desloca um objeto por 200 metros. Se eu fosse desenhar um gráfico, força por distância, como que ficaria então? Ficaria assim, né? Aqui está o valor da força, aqui está o valor da distância, e a gente tem basicamente uma força que vai valer 50 e arrasta o objeto por 200 metros. Então eu teria aqui, ó, 50, aqui 200, aqui seria o zero, e o desenho do meu gráfico seria isso daqui. Nossa, ficou bem torto, né? Não tem problema. É só isso o nosso gráfico, concordam? Certo, pessoal? Então a força aqui é medida em newtons vale 50, a distância em metro vale 200. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte: o que acontece se eu calcular a área desse gráfico? Como que calcula a área de gráfico? A área de gráfico seria a área entre o gráfico em si, né, que a gente chama de curva, mesmo sendo uma linha reta a gente chama de curva, e o eixo horizontal aqui, tá? Seria essa área aqui, ó, todo esse retângulo gigante. Vocês lembram como calcula a área de retângulo? Então, área de retângulo é base vezes altura. Se eu for calcular aqui, ficaria: qual que é a base do retângulo? Bom, a base é do 0 ao 200, portanto a base é 200. Qual que é a altura? A altura é do 0 ao 50, portanto a altura é 50. Quanto vai dar a área desse retângulo? Bom, 200 vezes 50, 10 mil. Certo? Agora, o que vocês podem perceber aqui? Perceberam que a área que fica embaixo da curva, essa área aqui, ela é exatamente igual ao trabalho? Certo? Então é isso que a gente pode concluir aqui agora. Essa é a ideia de usar gráfico. A gente conclui que a área ela é exatamente igual ao trabalho. Tudo bem? Beleza? E o mais importante, nesse caso, a força era 50, era uma força constante, que nunca mudava, né? E se a força mudar no meio do caminho, né? Se eu tivesse um gráfico que fosse assim, ó, aqui está o gráfico. O meu gráfico fizesse curva, subisse, descesse, fosse reto. Nesse caso, se eu calcular a área embaixo da curva aqui, eu continuo encontrando o trabalho. Certo? Belezinha? Então essa que é a ideia de aprender a calcular a área embaixo da curva. A área embaixo da curva, nesse caso, é exatamente igual ao trabalho. Eu quero que vocês peguem a apostila de vocês. E que tipo de força é essa? Qualquer tipo, tá? Vale para qualquer tipo. Pessoal, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês na página 55, que a gente tem ali algumas questões envolvendo gráficos. E daí a gente pode resolver já. Belezinha? Essa vai ser a nossa segunda parte do conteúdo de hoje. Já vou adiantar que hoje vai ter muita atividade, tá, pessoal? Vocês precisam fazer, porque vocês precisam aprender esse tipo de coisa. Então, página 55. Quando vocês acham página 55, vou pegar esse papel aqui só para escrever. O que vai cair nessa prova? Prova de quarta-feira que vem, né? Então vai cair
tração, mola, tração e roldana, né? Que é a mesma coisa, tá incluso. Tração roldana, mola, atrito, trabalho. E o que a gente vai ver daqui a pouco, que é potência. Tá bom? Então, esses 5 assuntos não caem nessa prova. Então, eu quero que vocês olhem lá na página 55. Página 55, exercício número 1. Então, página 55, exercício número 1. Eu vou fazer a 1, a 2 e a 3, tá? Direitinho. Pra gente encerrar essa parte de trabalho. Então, número 1 fala assim: um estudante construiu um gráfico do módulo da força realizada em função da deformação de uma mola em centímetros. Daí ali eu tenho o gráfico. Lembre que está em centímetro, tá? Vai ter que transformar em centímetro. Daí ele fala ali no final: com base no gráfico, determine. Letra A, a constante elástica da mola. Vocês lembram como calcula a constante elástica? Para determinar a constante elástica, você precisa usar a equação da força da mola, que é F igual a Kx. Olhando lá no gráfico, olha, você consegue perceber que o F, a força lá em cima, que eu vou mostrar para vocês nesse ficar mais fácil. Aqui a força vale 60. Quando eu aplicar 60, a deformação vale 6. Então, a força vale 60, o K eu não sei, e a deformação é 6 centímetros, né? É claro que eu vou transformar esses 6 centímetros em metro. Se eu dividir por 100, eu encontro 0,06 metros. E agora é só aplicar na equaçãozinha e passar dividindo. Então, esse número que está multiplicando passa dividindo. 60 dividido por 0,06 é igual a K. Qual é a constante elástica dessa mola? 60 dividido por 0,06 é 1000. Como aqui era 60 newtons e aqui era 0,06 metros, newton por metro. Esse é o nosso resultado da letra A. Difícil, pessoal, lembraram como calcula? Tá? Não faz parte. Essa questão, essa letra A não faz parte de trabalho, né? Mas é um assunto que vai cair na prova. Então, o programinha aqui deu aviso que falta 10 minutos, dá tempo de a gente continuar, né? Vamos fazer a letra B. A letra B, ele pede para calcular o trabalho realizado pela força da mola. Eu preciso necessariamente usar a equação do trabalho? Não, não preciso, porque aqui eu tenho um gráfico. Olha, eu tenho força por deslocamento. E o gráfico, ele é assim, né? Ele faz essa curva. Tudo bem? O que eu acabei de falar para vocês que é o trabalho? O trabalho é a área embaixo da curva. Então o trabalho seria toda essa área aqui, ó. Toda essa área que eu estou pintando de preto. Belezinha? Essa área não é um triângulo? É claro que no exemplo que eu passei para vocês agora há pouquinho, cadê? Ih, já perdi. Aqui, ó. No exemplo que eu passei aqui para vocês, a área era de um retângulo. Por isso que era base vezes altura. Como calcular a área de triângulo? Bom, para triângulo é base vezes altura e divide por 2. Tá? Nesse caso, a área é um triângulo. Então, o que eu tenho que fazer? A área do triângulo é base vezes altura e divide por 2. Vamos substituir os valores. Área do triângulo. Base. Qual que é a base aqui? Desse ponto até esse ponto aqui. Olhando lá no gráfico, do ponto inicial, né? Do ponto inicial até o ponto final, eu tenho 6 centímetros. Só que eu não posso usar em centímetro. A gente já sabe que é 0,06. Vezes a altura. Qual que é a altura do meu triângulo? Bom, mais uma vez aqui no gráfico, a altura do triângulo seria do 0 até o 60. Portanto, 60. E eu divido tudo isso por 2. A área do triângulo é igual a 0,06, fazendo a calculadora que fica mais rápido, vezes 60, dividido por 2. Isso vai dar 1,8. Beleza? E o que a gente tinha concluído anteriormente, o que a gente tinha concluído aqui ó, no final, é que a área é igual ao trabalho. Então, eita, que difícil. Então, se a área é 1,8, quanto vale o trabalho realizado pela força?
o trabalho vale 1,8. Unidade de medida, joule. 1,8 joules. Está resolvida a questão. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo essa questão de calcular a área da curva? Hein? Beleza? Tranquilo. Ok. Beleza, então, pessoal. Então, vamos fazer o número 2. Acho que a número 2 é um pouquinho mais complexa, tá? Mas ainda assim tá de boa. Só que os resultados finais estão em notação, né? Então tem que transformar o final ali para notação. Então agora página 55. Exercício número 2. Um carro parte do repouso em uma trajetória retilínea, sofrendo ação de uma força que, em função do deslocamento, tem o seguinte comportamento. Então, vou desenhar ali o gráfico. Aqui é a força medida em newtons. Aqui é a distância medida em metros. E o gráfico tem esse formato. Então tá aí, gente. Aqui eu tenho força e deslocamento 0. Aqui eu tenho força 100. Aqui o deslocamento 100. Então percebam que até o carro chegar nos 100 metros, a força vai aumentando. Daí depois a força vira 100 e a força se mantém constante. Até aqui a posição de 300. Beleza? Daí está escrito assim, né? Vamos ler lá a pergunta. Com base nesses dados, pode-se dizer que o trabalho realizado pela força F no deslocamento do 0 até o 300 é de quanto? Então é isso que eu tenho que dizer. Trabalho realizado do 0 até o 300 metros. Bom, aqui eu tenho um gráfico de força pelo deslocamento. A gente acabou de falar que o trabalho é a área embaixo da curva. Daí, nesse caso, eu tenho que calcular a área embaixo da curva. Você fala, putz, mas essa área é complexa, né? Eu tenho aqui eu nem sei o nome dessa figura, um paralelogramo, um retângulo, um losango, não sei. Não tem problema, tá? Pode ter uma figura bem esquisita. A ideia é que a gente transforme ela em pedaços que a gente consegue entender. Eu tenho aqui, ó, um triângulo, certo? Então eu tenho área do triângulo e aqui eu tenho um retângulo. Então eu tenho área do retângulo. Você pode calcular os dois separados e somar no final. Belezinha? É isso que eu vou fazer. Então vou começar pelo triângulo. Área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Área do triângulo. Qual que é a base do nosso triângulo? Do 0 ao 100, 100. Qual que é a altura? Do 0 ao 100, 100. E eu divido isso por 2. Portanto, a área do triângulo é igual. 100 vezes 100 é 10.000. 10.000 dividido por 2 é 5.000. Então tá aí. Agora eu vou calcular a área do retângulo. A área do retângulo é só base vezes altura. A área do retângulo é a base. Vejam que a base vai do 100 até o 300. Então, quantos metros eu tenho de base? Do 100 até o 300, eu tenho 200 metros de base, né? Certo? A altura, do 0 até o 100, 100. 100. Isso quer dizer que a nossa área do retângulo, 200 vezes 100, 20.000. 20.000. Beleza? Agora, qual que é a área total? Bom, a área total é a soma das duas áreas. 5.000 mais 20.000 vai dar 25.000. E a gente sabe que o trabalho é exatamente igual à área. Então, se a área deu 25.000, o trabalho é 25.000 joules. Esse é o resultado final. Só que a questão que é o resultado em notação científica, né? Portanto, tá. Eu acabei de ler a resposta da questão. O nome dessa figura esquisita aqui, total, é trapézio. Você não precisa saber como calcular a área de um trapézio, tá? Porque você pode calcular do triângulo e do retângulo. É melhor separar, mais fácil. Eu tenho que transformar isso em notação. Então, o 25.000 vai virar 2,5, né? A vírgula vai sair daqui e vai pular para cá. A vírgula pulou 4 casas, portanto 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 joules. E esse é o nosso resultado final. Trabalho vale 2,5 vezes 10 na quarta joules. Resposta correta, letra E. Pessoal, tranquilo essa questão ou muito difícil? O que vocês me dizem? Falem comigo, pessoal.
Mais ou menos, professor. Mais. A gente vai fazer mais uma, tá? Que é a número 3. Então podem virar a página, vocês vão ver que é a mesma ideia, tá? A mesma ideia de calcular a área embaixo da curva, tá? Então vamos ver se com essa vocês conseguem entender direitinho. Então virem lá a página para a gente fazer a questão número 3 ali na página 56. Faltam 2 minutos aqui. Então eu vou pegar esses 2 minutos finais dessa aula, em vez de dessa reunião, né? Em vez de começar o número 3, eu só vou passar para vocês alguns recados, tá? Beleza? Então vou pegar a mesma folha aqui, ó. Pessoal, então tá aqui. Essa listinha é a listinha dos assuntos que vão cair na prova de vocês, né? Certo? Só que eu preciso que vocês façam as trilhas. Não estão abertas. Eu vou abrir hoje é dia 24, e vai ficar aberta até o dia da prova, tá? Até quarta que vem. Então vão ter uma semana a partir do dia 24 de junho. Para fazer e são 2 trilhas, tá? Belezinha? Uma delas vai ter assuntos que a gente já viu e outras vai ter o assunto que a gente está vendo agora. Então, uma delas envolve toda a parte de força, envolve também tração, rodana, mola e atrito. E a outra vai envolver trabalho, potência, que é o que a gente está vendo agora. Então, vocês vão ter essas 2 trilhas para fazer nessa semana. Certo, pessoal? Beleza? Além disso, hoje no final da aula eu vou deixar mais algumas atividades para vocês resolverem. Porque na segunda-feira, na nossa aula que a gente tem, a gente corrige essa atividade para se preparar finalmente para a prova, tá? Pessoal, falta menos de 1 minuto aqui, então